A seguir, tudo o que você precisa saber em Alto Estilo, com Ana Cláudia Gambassi, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. É um prazer estar na sua companhia. E hoje a gente tem muita informação para contar no programa. Setembro é um mês especial, cheio de lembranças, um mês temático, um mês que tem um dia dedicado à prevenção ao Alzheimer. E para falar sobre essa doença e outros problemas que afetam os nossos idosos, eu vou conversar com o neurologista Carlos Henrique Camargo. E setembro também, o Setembro Verde, é o mês dedicado a doação de órgãos. Tem mais de 45 mil pessoas no Brasil esperando um transplante, então é um assunto que a gente precisa conversar mesmo. Então, você espera só um minutinho que a gente já volta, não sai daí. Entre as muitas datas comemorativas do mês de setembro está o Dia de Combate ao Alzheimer. O Alzheimer é hoje uma das doenças neurodegenerativas que está atingindo os nossos idosos. Reflexo, claro, de uma população que está atingindo mais idade, nós temos ônus e bônus. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu tenho o prazer de receber o neurologista Carlos Henrique Camargo. Seja bem-vindo, Carlos. É sempre uma alegria conversar com você. A alegria é minha, o prazer é meu. Adoro vir aqui. Obrigado pelo convite. E nós já temos que, antes mesmo de falar do Alzheimer, gente, é de Ponta Grossa para o mundo. O Dr. Carlos nos representou muito bem num congresso internacional, falando aí para o mundo todo a respeito de doenças neurológicas. Como você está chique. Orientador de doutorado na Federal. Sim. E falando para o mundo, como é bom a gente ter pessoas ficando aqui em Ponta Grossa, que tem tanto a oferecer. Foi bem bacana ter participado. O convite foi bem legal, porque poucos brasileiros, na verdade foram 6 brasileiros e 10 latino-americanos convidados para dar aula nesse congresso. E quando veio o convite, primeiro era para ser presencial nos Estados Unidos e veio no começo do ano. Eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado. Daí depois eu vi quem seriam os outros que estariam juntos, né, você ser comparado àquelas pessoas de nível mundial que estavam ali. Infelizmente nós estamos nessa pandemia que é muito difícil. O congresso se transformou num congresso virtual, mas acabou sendo um sucesso. Mais de 20 mil pessoas, neurologistas e neurocientistas do mundo inteiro assistiram ao congresso. Foi muito sucesso e eu fiquei muito feliz de ter participado. E assim, o sucesso vem do trabalho, do esforço e da ajuda de muitas pessoas. Muitos pontagrossenses fazem parte desse sucesso. E da paixão, né, Carlos? Você é um apaixonado pela neurologia, pelo cérebro humano, né? Sim, assim, eu gosto de ciência, né? Tanto que hoje lá na Federal eu participo com muitas pesquisas, participo, como você falou, orientando alunos de mestrado e doutorado, e a gente tenta trazer coisas novas, e essa semana mesmo eu dei uma aula sobre bastante coisa nova de distúrbio do movimento. Então a gente sempre está correndo atrás porque a gente gosta, né? A gente gosta disso e a gente segue tentando descobrir coisas também. E a neurologia, ela avançou muito nos últimos anos. Aí, se a gente for comparar com algum tempo atrás, que a neurologia e a psiquiatria meio que se confundiam, né? E você tinha muito pouco à disposição, né? Tudo era meio sinônimo de loucura, né? Sim. Então, vou contar um pouquinho de história disso aí, né? Lá no século XIX, Pinel, que é o pai da psiquiatria moderna, ele no hospital de Saint-Pierre, em Paris, ele tinha sala, daí depois quem substituiu ele na sala foi um neurologista, que foi Charcot. Né? Você vê como as coisas se confundiam ali, a psiquiatria e a neurologia.
e depois Charcot foi quem inspirou Freud em todas as ideias dele. Então, o Freud se inspirou num neurologista para desenvolver a psicanálise. E depois, muito da neurologia e da psiquiatria se confundiu e depois elas separaram completamente. E hoje você vê a psiquiatria e a neurologia se encaminhando se juntando novamente, né? E isso desde a década de 80. A década de 80, a década de 70 foi ali um marco muito grande. E a década de 90 e a primeira década desse século foram décadas, a gente chama elas de décadas do cérebro, porque houve muito incentivo, principalmente do governo dos Estados Unidos, para que houvesse muita pesquisa em relação a como o cérebro funciona e como as doenças neurológicas existem. Então, se hoje a gente tem mais medicamentos, mais exames para a gente poder identificar esses problemas, são porque ali no final do século passado, no começo desse, houve muito incentivo para a neurologia caminhar. Então, a gente está colhendo muitos frutos ali, né, desse incentivo maciço em pesquisa do final do século passado. Então, a gente e o que acontece? Quando você incentiva progressivamente, você vai tendo aquela curva exponencial, né? E um conhecimento gera vários conhecimentos e muitos conhecimentos. Então, essa impressão que você tem vendo a sociedade é a impressão que a gente tem de dentro da neurologia e da neurociência. É um boom. Né, um boom de novas ideias, um boom de perspectiva boa em relação ao conhecimento do cérebro para os próximos anos. Porque até um tempo atrás, se você quisesse saber como era o cérebro, era só abrindo a cabeça, né? Quer dizer, as imagens com a perfeição que nós temos hoje... Existia um exame que era pneumoventrículografia, que você injetava ar aqui por trás, daí se virava a pessoa de cabeça para baixo para que o ar subisse e você tirava radiografias. E isso não é tão antigo assim. A primeira tomografia chegou ao estado do Paraná em 1978. 1978 é ontem. Né? Então, assim, as coisas elas caminharam muito rapidamente do final do século passado para cá. O primeiro tomógrafo que chegou em Ponta Grossa, eu já era repórter, eu fui fazer matéria lá no Hospital Bom Jesus. A barra vou deixar quieto, né? A gente vira arquivo vivo. Mas porque isso ajudou muito, né, Carlos? Sim. Porque você vê que até algum tempo atrás, e até hoje, por favor me corrija se eu estiver equivocada, mas muitos dos distúrbios neurológicos, você depende exclusivamente do relato do paciente, né? De outros sintomas, porque não é como um diabetes que você vai lá, mede e você tem uma matemática precisa. Ainda é muito assim, sabe? Você faz um trabalho meio que de detetive. Muitas doenças, a maioria das doenças neurológicas, elas não têm um exame que te dá o diagnóstico. Isso aflige muito o doente. Ele quer muito um exame que diz assim, eu tenho isso. Isso não existe. Por exemplo, na doença de Alzheimer que você falou, não tem um exame que diga eu tenho Alzheimer. Né? Na doença de Parkinson não tem isso, esclerose múltipla não tem isso. Você tem várias doenças onde você já tem exames genéticos e o resultado. Então a genética foi outra coisa que cresceu assustadoramente nos últimos anos, então você tem condição de fazer. Às vezes o que limita um pouco é o preço desses exames, que muitos... Hoje em dia muito é feito no Brasil, mas até alguns anos atrás você tinha que mandar para fora do país para fazer. Então, assim, esse negócio de você não ter um exame para te dizer assim, esclerose múltipla é uma doença de jovens, entre 20 e 40 anos, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos, que é uma idade onde você tem muitos anos pela frente. Então você tem tratamento para a esclerose múltipla que controla muito bem a doença, mas você tem que começar o tratamento e convencer o paciente que tem que começar o tratamento sem você ter certeza por um exame que ele tem esclerose múltipla. Você fala assim, olha, segundo os dados de ressonância, segundo o teu quadro clínico, segundo o teu exame que eu examinei você tem esclerose múltipla. Você acredita em mim? Eu acredito. Então eu posso usar esses remédios que são de ponta, que são ótimos e que são caríssimos, né? Então assim, mas assim, você tem que acreditar em mim que você tem esclerose múltipla, porque eu não tenho um exame que eu vou ali
e fácil e que te diga com certeza que você tem esclerose múltipla. Né? Então, isso acontece com várias outras doenças. Né? Então, ainda nós estamos necessitando de um pouco de evolução nisso. Mas, que nem você falou, os exames de imagem, principalmente os exames de imagem, ressonância, tomografia e os exames de genética, associados com o que a gente examina e conversa com o paciente, né, isso já nos dá critérios para que a gente diga com muita certeza que o paciente tem esta ou aquela doença. Né? E quando você fala a gente, né, falou do dia de falar do Alzheimer, o Alzheimer é uma das demências do idoso, né? Porque antes não se falava em Alzheimer, né, Carlos? Eu lembro que dizia, o coitadinho do velhinho está esclerosado. Sim. Se usava isso. Você falou em esclerose agora, esclerose múltipla, tem a esclerose lateral amiotrófica, toda ela, que é outra doença. Outra doença que não tem nada a ver com e essa. E aí, quando você falava lá, não, coitadinho do velhinho está esclerosado. Ficava por aí. Tinha aquele negócio de falar que estava senil, estava assim... Caduco, todas essas coisas. Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história, até do Brasil, que é um país que está em desenvolvimento e melhora também, né? Tem melhorado muito nos últimos anos. Né? A gente viu, na década de 40, até esses dias eu estava lendo uma reportagem que me mandaram, falava assim, morreu aquela velhinha de 40 anos. Eu falei assim, que dor no coração! Morreu aquela velhinha de 40 anos. Que dor no coração! Porque assim, lá na década de 40, pessoas que conseguiam passar dos 40 anos, claro que existiam vários idosos, mas era assim, a expectativa média do brasileiro era 40 anos. Né? As pessoas morriam de infecção, morriam de tuberculose, de pneumonia, de verminoses. Então essas pessoas não atingiam, 70, 80, 90, algumas pessoas atingiu, mas não era a regra. Era ponto fora da curva. E daí, assim, hoje a expectativa do brasileiro, né, a expectativa média é mais de 70 anos. E se a gente pegar aqui o Sul e as pessoas que têm mais condição, vocês facilmente chegam aos 90 anos. Né? Então, assim, você vai tendo doenças do envelhecimento. Assim, você vai tendo mais câncer, você vai tendo mais infarto, você vai tendo mais derrame e você vai tendo doenças neurodegenerativas, né, que antes não existiam, porque as pessoas não chegavam na idade de ter. Né, porque essas são doenças onde o cérebro envelhece ou se deteriora por mau uso antes do resto do corpo. Né? Então, teu corpo está bonito, teu coração está batendo, mas o teu cérebro deteriorou. Né? Então, o Alzheimer é mais ou menos isso. Então, você tem um grupo que se chama demências, que na verdade demências é um conjunto de alteração de comportamento mais alteração cognitiva. O que é alteração cognitiva? É principalmente alteração de memória, linguagem, capacidade de planejamento. Então tem as demências com maior incapacidade de planejamento, as demências com maior incapacidade de linguagem e as demências com maior incapacidade de memória. O Alzheimer é uma demência com maior incapacidade de memória. Né? Você tem demências que acontecem em gente mais jovem. Né? Na literatura nós temos muitos casos de poetas, de pessoas assim das artes e da política que morriam dementes de sífilis, porque tinha uma vida muito promíscua e tinham neurosífilis. Né? Então, ainda existe neurosífilis, tem bastante. Né? Pensa que é uma coisa que não existe mais. Não tem, sífilis ainda existe bastante. Traumatismo craniano, né? Isso é uma coisa que a gente debate muito hoje. Né? Jogadores de futebol, a gente brinca, eu não sou corintiano, eu sou São Paulino, mas o Corinthians é um time exemplo em manejo de como os jogadores eles escolhem os jogadores conforme a capacidade cognitiva e previnem traumas cerebrais para que eles não tenham alterações
no futuro. Então, o trabalho do Corinthians assim, é o único no Brasil nesse nível. Eu gostaria que todos os times do Brasil tivessem, até o Operário eu gostaria que tivesse também, mas só tem no Corinthians. Fica a dica. Mas só tem no Corinthians isso. Então, nós temos várias causas de demência. A mais comum é Alzheimer. Né? Por exemplo, a demência da doença de Parkinson, ela, assim, você vê que os vovozinhos com Parkinson, eles não perdem a memória, mas eles perdem a capacidade de planejar. Eles mudam o comportamento e não conseguem fazer o planejamento das ações. Você tem que emprestar a tua vontade para eles. Então, assim, você diz para eles o que eles têm que fazer, eles fazem. Você segura na mão deles, porque eles têm aquele comportamento apático, aquela dificuldade de planejar o que eles têm que fazer, e isso é um quadro demencial. O Alzheimer não. O Alzheimer é predominantemente falta de memória. E com essa falta de memória, eles evoluem na perda de comportamento e cognição. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí, que você não vai perder essa conversa, né? A gente volta aqui com o nosso bate-papo com o neurologista Carlos Henrique Camargo, falando aí das doenças que estão atingindo os nossos idosos. Fruto claro de hoje nós termos mais idosos, quer dizer, vem os ônus e os bônus, né? Que bom que nós temos mais idosos, né? Exatamente. E você estava falando, a gente falou no bloco anterior aí do Parkinson, do Alzheimer. O Parkinson é uma doença que assim como o Alzheimer está aparecendo mais casos porque nós temos mais idosos? Sim. Nós temos, dentre as doenças neurodegenerativas, a mais comum é o Alzheimer. A segunda é o Parkinson. E dentro da família do Parkinson, nós temos várias doenças que são parecidas com o Parkinson, né, que são menos comuns. Atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, doença de Levy. Então, nós temos várias outras doenças que parecem Parkinson, mas não são Parkinson. Então, às vezes, até as pessoas começam a ser tratadas como Parkinson, mas, esse Parkinson que não melhora, porque não é Parkinson, né, porque é outra doença que parece Parkinson, mas não é Parkinson. E então essa família, o Parkinson é um distúrbio do movimento, mas que pode acontecer também alterações cognitivas, como a doença de Alzheimer. Normalmente o Parkinson, ele acontece essas alterações lá no final, e ele é bem diferente do Alzheimer. O Alzheimer é mais memória mesmo, né? Bem alteração de memória. E a gente vê às vezes alguns casos muito precoces, tanto do Parkinson, e principalmente, você vê, né, tem um filme que eu achei muito marcante, que é aquele Para Sempre Alice. Para Sempre Alice, excelente. Excelente o filme, só que o Alzheimer dela é diferente, né? Sim, bem diferente. É um tipo que não é comum. Não. Assim, as pessoas sempre me perguntam assim, se eu tenho Parkinson, se meu pai tem Parkinson, eu vou ter Parkinson, se minha mãe tem Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Existe uma condição a mais para que você tenha, mas elas não têm aquela herança hereditária, mendeliana, que você tem, o avô tem, o pai tem, o filho tem. Não existe isso no Parkinson, não existe isso no Alzheimer. Mas existem alguns tipos de Parkinson onde isso acontece. Isso é bem claro, são alguns tipos que são exceção. E existem alguns tipos de Alzheimer que também acontece isso, que são os Parkinsons hereditários e o Alzheimer hereditário. Né? Lá Para Sempre Alice, é um filme fantástico. E ela é uma professora e ela começa a perceber que não está conseguindo dar aula. Ela é orientadora também de pós-graduação, ela não consegue orientar os alunos dela. E é tão fantástico o filme, e ela é muito jovem, e ela jovens, e ela vai... E daí é um tipo de Alzheimer raro, que é familiar e acontece mais cedo. Ah, tá. E daí já vai acontecer, os filhos já vão ficando com medo de ter, e daí eles fazem testagem genética, e daí já vão ver que vão ter também. Então, assim, é um outro tipo. Isso não é o comum da gente ver, né? Mas isso também pode acontecer, tanto com Parkinson quanto com... E a gente tem muitas doenças, Carlos, que é aquele causa e efeito mais ou menos definido. Quer dizer, tabagismo, câncer de pulmão,
colesterol, triglicerídeo alto, infarto ou mesmo AVC, etc. O Alzheimer, o Parkinson, eles não têm nada a ver com nada, assim? Eles não têm uma linha aí de causas que possam piorar? Então, nós já sabemos que existem as predisposições que você nasce com elas, nas duas doenças. Né, as alterações lisossomais no Parkinson, as alterações amiloides no Alzheimer, você pode nascer com uma tendência a ter, mas assim, tudo que eu sempre coloco, quando eu dou aula de genética, eu sempre coloco uma árvore, assim, e daí coloco várias opções na sequência de como ela poderia ter ficado. Num lugar que tem muito vento, ela dobra para cá. No outro lugar que tem muito incêndio, ela está queimada. O ambiente influencia muito no que a genética vai se expressar. Então, se você cuida bem do teu corpo, mesmo você tendo uma predisposição genética a ter uma doença, talvez a doença não se manifeste. Né? Então, isso é muito claro para a gente. Né? O quanto se você só... É uma doença com predisposição. Não deixa a predisposição né? aflorar. Então, assim, a gente vê muito o Alzheimer piorar, o Parkinson piorar, as doenças, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, elas desencadearem ou elas piorarem quando a pessoa passa por alguma coisa muito ruim na vida. Ou uma doença, outra doença, um câncer, ou quando ela passa por uma infecção muito grande, tem que ficar muito tempo internada, tem que usar muitos remédios de muitos tipos, ou quando ela passa por uma perda muito grande, ou emocional, ou financeira. Você vê que logo na sequência, a pessoa chega lá com Alzheimer, daí assim, tudo bem, ela fez 2 anos, é que o papai morreu há 1 ano antes, e depois ela começou a ficar com perda de memória. Sempre tem alguma coisa que levou àquela predisposição, ou um gatilho, ou a pessoa não se cuidou, porque existe muito do lado vascular em cima do lado neurodegenerativo. Então você tem um quadro que vai degenerar, daí você joga o componente vascular em cima, colesterol, falta de exercício físico, diabetes descontrolada, pressão descontrolada, tabagismo, alcoolismo, você soma. Você soma a degeneração com a falta de uma alimentação adequada para que ele se entope todos os vasos. Então você tem daí o desencadeamento da doença neurodegenerativa por problemas vasculares. Né? Então você tem que cuidar muito da máquina. Né? E a gente sabe que, por exemplo, no caso do Alzheimer, quantos menos anos de estudo você tem, mais propenso você tem a ter Alzheimer. Quanto menos você lê, mais você tem chance de ter Alzheimer. Então isso é muito claro. Todos os estudos que a gente faz, esse público tem escolaridade aumentada, esse aqui tem escolaridade diminuída, esse público não tem Alzheimer, esse tem Alzheimer. É muito claro isso pra gente, é muito claro. E assim, às vezes a pessoa não tem aquela escolaridade formal, de ter ido para a escola, mas é uma pessoa que, porque não pôde, morava na zona rural, alguma coisa, mas ela leu, ela lê, ela gosta de se informar, ela não tem Alzheimer porque ela procurou a educação, ela procurou um ensino. Né? Então, assim, ela estudou junto com os filhos enquanto os filhos estavam na escola. Então, não é o fato de você não ter ido para a escola, é o fato de você não ter procurado se informar. Isso que é o fator de risco. Olha só, então é aquela crença popular, palavras cruzadas previnem Alzheimer. Você precisa ver o quanto eu mando meus pacientes fazer palavra cruzada. Então não é mito. Não, assim, você tem que exercitar o teu cérebro. E palavra cruzada é um jeito facílimo você vai na banca, compra a palavra cruzada e faz. Às vezes, para quem não tem o hábito da leitura, para quem tem o hábito da leitura, você não vai falar para uma pessoa que nunca lê Dostoiévski. Não, acho que ela não é um bom começo, não. Não vai dar. Né? Então, assim, você fala ali, compra uma palavrinha cruzada, começa a fazer. Né? Então, aí tá feita uma ginástica para o cérebro. É isso. Sem falar da ginástica também, que é importante, né? O exercício físico, importantíssimo. Né? Para que e viver em paz. Viver em paz. Né? Mesmo depois que o Alzheimer já está. Eu falo isso sempre para as famílias. Olha,
sem problemas. Já tem problema demais. Estamos aqui com 60, 70, 80 anos. Por favor, tire os problemas dessa pessoa. Ela tem uma doença degenerativa. Facilita a vida dela. Facilita a vida dela. E quando é o momento, Carlos, da família perceber que tem alguma coisa errada e para convencer esse idoso que ele precisa ir para uma consulta? Porque esse deve ser outro desafio, né? Olha, teimosia, né? Teimosia é uma coisa difícil. Mas assim, normalmente a família percebe. Mas é normal, depois de 50 anos, a gente ter falta de memória. Isso é natural da gente. E muitas vezes a família acha, tem 60 anos, 65 anos, falta de memória é normal. Né? Porque a gente perde memória. Depois dos 20 anos a gente já começa a perder memória. Né? Então, assim, 55 anos, perder um pouquinho de memória. Né? Então, só que daí a família começa a notar o outro componente, a mudança de comportamento. Né? Assim, não, está mais esquecidinho, mas não quer sair de casa. Ou está mais esquecidinho, está saindo demais de casa. Né? Então, essa tem que ter os dois componentes. Daí a gente, assim, não levar no... Assim, normalmente os bons clínicos, né, eles sabem fazer o teste de básico. Se não sabe, eles encaminham para o neurologista. A gente faz um teste básico e já vê. O teste básico já aponta para a gente, é uma tendência ou não. Né? Depois a gente vai fazendo os outros testes, pede os testes de imagem, teste genético, e daí vai para frente. Mas assim, importante, se eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou levar no médico. Primeiro eu posso levar no meu médico de confiança. Né? Daí, se ele achar que não está conseguindo fazer os testes, ele caminha para um neurologista. Então, quer dizer, é mais importante até prestar atenção nessa alteração de comportamento do que no lapso de memória em si. Porque né, tem a pessoa que é distraída desde sempre, que deixa a porta aberta. Quem é ansioso volta 16 vezes em casa para ver se apagou a luz e fechou a porta, aquelas coisas rituais, né? Isso desde sempre. Mas é esse comportamento que é o indicativo. Você tem que ter ali... Assim, normalmente as demências elas começam com o que a gente chama de declínio cognitivo leve. Ali é um pouco difícil das pessoas perceberem. Mas se percebe ali, a gente já tem um monte de coisa para fazer ali. Ótimo se perceber ali. Mas se não perceber, quando começa a mudar um pouco o comportamento, a gente ainda tem coisas para fazer. E a gente ainda vai ter, porque nos próximos anos vem aí vários medicamentos novos, que daí é mais importante ainda, porque esses medicamentos a gente vai conseguir usar só no começo. Né? Então, assim, é mais importante ainda, mas daí provavelmente quando a gente tiver esses medicamentos que estão quase aí para sair, provavelmente a gente vem aí novamente no teu programa, a mídia vai ajudar muito a gente nisso. Olha, agora nós temos outros medicamentos, porque os que a gente tem hoje já são bem bons, e para segurar a evolução. E esses que estão para vir, eles parecem ser bem melhores. Mas a gente vai ter que usar eles bem no começo. Né? Então, daí vem o papel da imprensa de nos ajudar. Assim, se você tem o mínimo que seja de falta de memória, vá, porque os medicamentos eles precisam ser usados no começo. E o Alzheimer não tem cura, não se pode falar em cura. Não tem cura. Mas tem como você atrasar essa progressão, dar uma segurada aí na qualidade de vida desse paciente? Tem. Esses medicamentos, eles são do final do século. Ali na década de 90, eles foram lançados. São os mesmos que a gente usa até hoje. Né? Então, por isso que a gente espera muito essa nova versão dos medicamentos. Mas, assim, antes da década de 90, você tinha Alzheimer, e você, 2, 3 anos, você já estava, assim, bem esclerosado, que nem você falou, e era isso mesmo. Hoje não. Hoje você vai muitos anos. A família nota claramente que a pessoa está piorando. Mas é muito lento. Ela tem qualidade de vida, tem contato com a família, tem alegria de estar lúcido com a família por mais anos. Né? Então, eles ajudam bastante a gente. E o Alzheimer prejudica a afetividade desse idoso também? Muda o humor, né? Muda o humor, alguns pacientes ficam mais agressivos, daí a gente tem que usar remédio para isso, né? Principalmente na fase avançada da doença. E aí o Alzheimer vai levando,
a degeneração física ou não? São Sim, coisas diferentes? na fase avançada, sim. É ao contrário do Parkinson, né? E da doença de Levy. A doença de Levy e a doença de Alzheimer, elas começam com alterações cognitivas e comportamentais e terminam com alterações motoras. A doença de Parkinson, elas começam com alterações motoras, às vezes só tem alteração motora, e lá no final, normalmente depois de 20 anos, às vezes, você tem alucinação, tem perda de capacidade cognitiva. Então, quer dizer, e hoje, né, você falou Parkinson 20 anos depois, quer dizer, é uma expectativa de convivência com a doença que as pessoas têm para conviver, sei lá, com diabetes, com pressão alta, com controle, Sim. com qualidade. No Alzheimer, você tem também uma medida aí dessa expectativa ou não? Menos, bem menos. Menos porque você vai tendo as outras comorbidades e é muito difícil quando você chega na fase avançada, né? Daí você avança por uma pessoa que não tem mais a capacidade de contactuar com você. Daí fica muito difícil. É diferente do Parkinson, que o problema dele é motor, mas ele está ali vivendo contigo com uma dificuldade motora, mas ele pode ficar sentadinho conversando com você, né? Então, a expectativa de qualidade de vida é maior do que na do Alzheimer ainda. Mas para o Parkinson também vem medicamentos novos agora, já na sequência, e eu acho que na mesma linha de mexendo no cérebro da mesma forma. E eu acho que nós teremos mais qualidade de vida, mais tempo de vida. Eu acho que talvez 5 anos a gente tenha aí uma mudança importante no tratamento dessas duas doenças. E no caso do Alzheimer, é uma outra situação a ser levada em conta, né, Carlos? Eu acho que é a questão da frustração do familiar, né, que só vai vendo piorar e a dor e daqui a pouco aquela mãe, aquele pai, a sensação, não gosta mais de mim, não reage, não me reconhece, não... Tem Deve ser isso, difícil mas lidar com essa frustração, né? Tem um trabalho que mostra que 94% dos familiares que se colocam como cuidadores desenvolvem problemas psicológicos. Então, uma das coisas que eu oriento muito, assim, olha, você é filho, você é filha, você é neto, você é família, você não é cuidador. Se você se colocar na função de querer cuidar, você vai ficar doente junto. Então, essa frustração, esse desânimo, essa doença vem no fato de você querer tomar conta. Não é assim. Você tem que dar amor, dar carinho, respeito, né? Você tem que conviver, mas você não pode querer viver a vida junto com o familiar que tem Alzheimer, porque daí você acaba tendo essa sensação. Essa sensação de ver uma pessoa evoluindo e te deixando. Isso não faz bem para ninguém. Né? Isso não dá para... Você tem que ter uma imagem daquela pessoa te deixando e você continuar amando e continuar cuidando, não sendo um escravo daquela pessoa. Né? Isso tem que estar bem definido na cabeça de quem vai cuidar do paciente com Alzheimer. Aí nós temos uma doença familiar, né? Uma doença que atinge a família toda. Carlos, nossa, adorei esse nosso bate-papo. Pena que a gente já está aí terminando o nosso tempo. Fica o convite para próximas conversas. Tem muito assunto de saúde aí, de prevenção, para a gente contar com as pessoas. Eu que gostei muito. Muito obrigado pelo convite. Imagina, um prazer. No próximo bloco, a gente vai falar sobre doação de órgãos. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização sobre Doação de Órgãos. É a data que marca aí o ápice das comemorações do Setembro Verde, um mês inteiro dedicado a falar sobre isso e tem que ser falado. Hoje nós temos 45 mil pessoas na fila de transplante no Brasil e que só dependem de um sim.
de um ato de amor ao próximo. E para falar sobre isso, eu converso hoje com a Tati, que é a psicóloga do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e que tem justamente a missão de conversar com as famílias nessa hora tão difícil. Tati, prazer te receber, seja bem-vinda. Sei que é um assunto um pouco desconfortável para a maioria das pessoas falar sobre morte, né? É um momento muito triste, realmente, mas é uma necessidade a gente fazer esse apelo, assim, em mídias, em redes, que a gente tenha acesso à população, para que o número de sims aumente, porque as pessoas ainda estão dizendo muito não. E as pessoas têm medo de falar isso em casa, de comentar que são doadores, o que acontece? As pessoas têm medo de falar de doação de órgãos porque ele implica necessariamente na ideia de morte, é isso? Eu acredito que sim. A morte, como, né, é um tabu. Na nossa região aqui, né, do Ocidente, ela é realmente velada. Não se fala sobre isso para não atrair, para não chamar, né? Então as pessoas acabam não comentando sobre isso e nos atrapalha nessa questão da doação, porque aí no momento da decisão lá no hospital, geralmente quem fala que não quer doar é porque não conhecia a vontade do doador em vida, né? Ah, eu não sei, não tenho certeza sobre o desejo dele, então eu opto por não. Pelo sim, pelo não, acho melhor não, né? E, Tati, a pessoa que quer doar órgãos hoje, e o mais agravante ainda que eu vejo nisso, é que geralmente, por favor me corrija se eu estiver errado, mas na estatística, a maioria das pessoas que são aptas, que têm morte cerebral e estão aptas a doar órgãos, são jovens, né? São. Então, a maioria tem vários órgãos, né, que poderiam estar sendo destinados para as pessoas da fila, que às vezes estão anos numa fila aguardando o transplante, porque a morte cerebral, ela é diagnosticada geralmente em casos ou de trauma, né, de acidente, catástrofes, assim, de carro, motos, enfim, ou acidente vascular cerebral, né, que é a AVC. E geralmente é súbito, assim. Então, a gente tem um número alto de jovens, realmente. E que acaba... E uma pessoa que tem morte cerebral, o que as pessoas alegam para dizer não? Elas têm medo que a morte cerebral não indique morte? Como é que situa aí essa morte cerebral, que a pessoa está morta, mas não totalmente... O que é exatamente essa morte cerebral? Como é que você caracteriza ela? É um processo bem rigoroso, sabe? É um protocolo que é seguido, são vários exames, são feitos por médicos diferentes, tem exame de imagem para comprovar. Então, é uma notícia, um diagnóstico totalmente confiável, né? Não tem dúvidas nenhuma sobre isso. Uhum. Então, o paciente realmente está morto, infelizmente. Mas os órgãos ainda estão funcionando por conta dos aparelhos, de medicações, né? Então, a gente tem um tempo pequeno também para essa conversa. Então, isso também torna mais difícil, porque no mesmo momento que você dá a notícia que a pessoa faleceu, você já precisa da resposta. Você não tem um tempo para a pessoa pensar e processar tudo isso, né? Então, realmente é muito difícil. E o que as pessoas alegam, principalmente, para negar? O não conhecimento do desejo do doador. Por isso a gente pede encarecidamente que contem para os seus familiares, para as pessoas que vocês convivem, o real desejo, se sim ou se não, né? Para deixar tudo muito claro, porque daí a decisão da família fica tranquila, nesse sentido de estou fazendo o desejo dele, né? Estou honrando a vontade do meu familiar. Então precisa conversar sobre isso, não tem escapatória. Não tem algum documento, alguma proposta de alguma lei, alguma coisa, que a pessoa tenha um documento que ela deixe, que ela é doadora, e aí a vontade da família vai ficar em segundo plano? No Brasil hoje não tem. Não tem nenhum projeto sobre isso, não pelo menos que eu conheça. Então, porque isso facilitaria muito, né? Facilitaria, eu já até li alguns artigos que em outros países a pessoa tem que se declarar não doadora, porque daí se não se declarar não, é considerado sim, né?
Em alguns anos atrás, aqui no Brasil, tinha a carteira de identidade não doador. Mas isso, hoje em dia, a gente não considera mais, sabe? A gente considera a decisão da família. E a família, uma pessoa, quando morre, que entra em morte cerebral, quantas pessoas ela pode beneficiar com a doação, Tati? Umas 8 pessoas. Nossa. Umas 8 pessoas, porque são órgãos e tecidos ainda que podem ser doados, né? Então, são pâncreas, rins, fígado, pulmão, coração, tecidos pode ser córnea, pele, ossos, então é bastante ajuda. E as pessoas, aí você fala em doação, por exemplo, de pele, de ossos, de córneas. A pessoa tem medo que esse familiar fique deformado? Algumas têm um pouco desse pensamento, sim. Mas o funeral, esse momento de despedida acontece da mesma forma, né? É feito um procedimento cirúrgico e é entregue o corpo para a família exatamente do jeito que deve ser digno. E hoje em dia, nós estamos vivendo uma realidade tão diferente que nós não tínhamos até ano passado. Hoje em dia, quando você pensa que nós estamos tendo tantas mortes que as pessoas não estão tendo a oportunidade de se despedir, né? Exatamente. Que aí essa preocupação acaba ficando em segundo plano, né? Exatamente. A gente está com essa pandemia, as coisas mudaram bastante, né? Inclusive, a gente teve alguns pacientes em morte encefálica com Covid. Então, às vezes, não é uma coisa só ou outra. Então, e aí esse processo também é descartado com o paciente que tem coronavírus, também não é aceito para doação. E eu imagino que o paciente com Covid, com suspeita de Covid, que, né, não... quer dizer, hoje todo mundo é potencial suspeito. Quer dizer, se você chega lá com uma pessoa que entra em morte cerebral, que sofreu um acidente, que seja jovem e tal, como é que você faz? Você tem que fazer teste de Covid primeiro? Tem que fazer o teste do Covid. Entrou o teste do Covid no nosso protocolo com todos os testes, aí o teste do Covid também precisa ser realizado o quanto antes. E com isso, quer dizer, o número de doações que já é pequeno agora, nessa época de pandemia, deve ter piorado bastante. Diminuiu. A gente continua com bastante negativas, né? E o nosso objetivo a cada ano, a cada setembro verde, é tentar conscientizar a população o mais possível para que isso essa negativa seja diminuída e a gente consiga salvar o maior número de pessoas que estão nessa fila sofrendo. E para você, Tati, como psicóloga, deve ser uma missão muito espinhosa, né? Você assim, já é um verdadeiro sacerdócio você estar ali para dar essa notícia tão trágica para uma família. Como é que é essa abordagem? Como é que você segura a tua cabeça, o teu coração para trabalhar com isso? Primeiro que é uma escolha, né? Eu realmente escolhi estar lá e eu respeito muito a família que, infelizmente, não teve a mesma escolha do que eu de estar lá naquele momento. E então a gente também respeita bastante. Então, quando a pessoa diz não, tem uma negativa, a gente, como profissional, se frustra, porque conhece todo essa fila, conhece todo esse processo, né? É uma coisa triste para nós profissionais, o não. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar, porque é um momento de muita dor. Muita dor é a pior sensação para aquele familiar naquele momento. Então, a gente trata com muito respeito qualquer tipo de decisão, tanto sim quanto não. E aí, nessas alturas, você já deve ter visto, já deve ter sido alvo de todo tipo de reação. Bastante. Tem bastante reação, tem gente que fica... se joga no chão, tem gente que fica mais agressiva, né? Eu nunca sofri nenhuma agressão, nem nada nesse sentido, assim, a gente geralmente tem uma equipe maior, não sou eu sozinha, né, com a família, então a gente tem uma equipe bem completa, psicólogos, assistente social, enfermeiros, médicos, então tá todo mundo bem unido nessa luta diária do hospital. E aí, no caso, você tem mais ou menos um percentual de sim e não? Meio a meio, como é que tá? A nossa porcentagem lá do hospital tá em média 50 a 50. O
que já é um avanço, né? Já tá mais elevado do que a geral do Paraná. Então, já temos aí um pouco mais de consciência. Um pouquinho mais. E aí, Tati, quando a pessoa diz não, ok, né, você vai liberar para o sepultamento e acaba por aí. E quando a pessoa diz sim, aí como é que prossegue esse protocolo? A gente manda a resposta tudo para a Central Estadual de Transplantes, que fica lá em Curitiba. São eles que controlam o ranking, né? E vem o paciente que está na fila, que está mais apto para receber aqueles órgãos. E aí vem as equipes, geralmente do estado mesmo do Paraná, que são os primeiros, né, que recebem. E as equipes vêm de diferentes lugares. Então, às vezes vem uma equipe para captar o fígado de um lugar, para captar o rim vem de outro lugar. Então, é uma força-tarefa que envolve muitas pessoas, é uma logística grande, né? Então, é um processo que às vezes demora algumas horas a mais para o sepultamento. E isso também é um fator de negativa. Quando demora, eu quero que acabe logo com isso, eu quero enterrar o mais rápido possível. E a gente fala que precisa de um tempo para toda essa logística e às vezes as pessoas acabam dizendo, eu não quero esperar e é não, então. E porque a pessoa, e a gente vê muito que as pessoas às vezes elas têm contato com quem recebeu o órgão, vê algumas reportagens nesse sentido e tal, mas não é o padrão, né? Não é. Também isso é uma coisa que acontecia antigamente e por conta de alguns problemas, né, de aproximação forçada, às vezes a pessoa não quer ter, né, passar todos os natais juntos e tal. Então, hoje em dia, a família que doou não tem mais a informação da identidade da pessoa que recebeu. E porque é uma linha tênue e complicada, né? Bastante. Principalmente, eu imagino, para quem recebeu o coração, por exemplo. É muito simbólico o coração. É o coração do meu filho, da minha filha, né, do meu marido, da minha esposa, batendo no peito. E se for mais ou menos na mesma faixa de idade, então deve ser muito difícil, Nossa, né? uma linha muito tênue de transferência, né? E às vezes a pessoa que recebeu, claro, é grata com isso, né? Mas ela já tem a sua mãe, já tem o seu pai, então é complicado mesmo. E às vezes essa pessoa, ela pode, inclusive, mesmo sendo grata, pode até fazer mal para ela isso, né? Claro que sim. Porque claro que sim. Aí vai lembrar que ela só está bem porque alguém morreu. Sim, é uma situação bem difícil, né? E aí, para administrar, vocês nunca tiveram aqui em Ponta Grossa, existe alguma unidade de referência que faça transplante? Não, só em Curitiba. Aqui eles só captam, né? Lá no nosso hospital eles fazem a captação e aí eles transplantam lá em Curitiba. E nós temos em Ponta Grossa muita gente na fila de espera? É porque a fila é a mesma da Central de Curitiba, então o número que a gente tem é paranaense. Não deve ter por cidade, mas assim, a gente não tem muita ideia de como estão os pontagrossenses hoje. E hoje, Tati, o que pode ser feito, o que as pessoas podem fazer para melhorar? Tem essa questão aí, né, de deixar bem claro para os familiares, mas tem mais alguma coisa? Porque existem questões, a gente vê até de cunho religioso, de algumas pessoas que não querem e tal. Existe mais alguma coisa que possa ser feita para ajudar nessa conscientização, nesse trabalho? Em setembro a gente fala bastante sobre isso, né? Esse tema é mais levantado, mas em grandes comunidades, como igrejas e situações assim, com certeza ajudaria, porque daí pega uma gama maior de um público maior, né? Do que a gente ir trabalho de formiguinha, de um em um, falando, olha, seria importante você conversar sobre isso, seria, né, interessante e tal. Então, esses lugares que abrangem mais pessoas seria uma coisa importante de se conversar, né? Essa multiplicação dessa informação. Exatamente. E aí nós temos aí, não tem nem como você ter uma média mensal aqui, porque depende muito das circunstâncias de morte, não é qualquer pessoa que morre, quer dizer, eu posso ser doadora de órgãos, manifestar minha vontade e essa vontade nunca se cumprir, né? Com certeza. Se eu morrer de infarto, por exemplo, eu não posso ser doadora? Não, tem que ser especificamente morte encefálica. Tem que ser morte escolhida. Morte escolhida, E a gente tem uma porcentagem também de que é muito mais provável
uma pessoa precisar de um órgão do que ser realmente doador. Ah, é? Aham. Então, é porque é um tipo de morte bem específica, né? E as pessoas morrem de várias outras coisas. E aí, daqui a pouco, uma coisa que eu sempre me pergunto, a pessoa está em condições, mas daqui a pouco ela teve morte encefálica, tem condições, mas aí algum desses órgãos dela tem que ser descartado por algum motivo. Tem também. Tem famílias que aceitam, mas que infelizmente na hora da captação, na hora que abre ali, cirurgicamente, vê que não dá certo, ou quando chega lá no receptor, por algum motivo também não dá e acaba sendo descartado. Infelizmente é um risco que a gente corre. Isso deve ser muito triste, porque às vezes a pessoa, sei lá, ela tem uma cicatriz de hepatite no fígado, aí o fígado dela não serve, mas o coração serve, por exemplo? Sim. Daí alguns órgãos são descartados e alguns são utilizados. Agora, convenhamos que realmente, né, claro que aqui a gente está falando, procurando manter a conversa num tom bem leve, porque realmente é um assunto, mas é um assunto muito pesado, né, para você abordar uma pessoa da família, se ela tiver essa imagem na cabeça de que a pessoa vai ser toda fatiada, né? Sim. Sim, então a gente tenta desmistificar o máximo possível, né? Dizendo que é um procedimento cirúrgico como outro qualquer. Então, o corpo vai ser restaurado do jeito que deve ser, né? Então, mas a questão do corte realmente angustia algumas pessoas, algumas famílias. Porque é a nossa cultura, né, de não à morte, né? Uhum. De crença na imortalidade, né? Mas, Tati, que bom saber que as coisas melhoraram, que as pessoas já estão ajudando, mas ainda não dá para se falar em comemorar o Setembro Verde, né? Não, ainda não. Ainda temos. Semana passada a gente teve um caso lá no hospital que eu atendi, infelizmente foi negativa. Olha que pena, né? Você vê. Uma pena. Lamentavelmente, quer dizer, você podia então ter 8 pessoas aí com a vida totalmente modificada. Uhum. Porque a gente também preza pelo consenso da família. Se 4 pessoas da família querem doar e um não quer, a gente também não vai causar uma discórdia na família e deixar, né, esse problema para o resto da vida deles. Então, se uma não quer, a gente tenta conversar, explicar e tudo mais, mas não força nada. Ah, porque tem isso também, às vezes você tem... Ai. Tem isso. 4 queriam, uma só não quis, e aí ficou o não, prevalecendo, infelizmente. Aí vai fazer o quê, né? Exatamente. Porque o não, até alguns minutos depois, você pode reverter. O sim, você já não reverte mais, né? Exatamente. Então... Não tem como voltar. Nossa, Tati, adorei conversar com você. Parabéns aí por esse trabalho que você faz. E que você continue sempre tendo esse carinho e essa doçura e essa leveza para tratar as pessoas com um assunto assim tão difícil. Obrigada, Ana, obrigada. Prazer conversar com você. Obrigada. E o Autoestilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536. Você pode rever as matérias do nosso programa no blog poranaclaudiagambassi.com.br. E esse Autoestilo de hoje que você está acompanhando ao vivo tem reapresentação nesta quinta-feira, às 14h, e no domingo, à 13h. Então, não dá para perder e você pode rever a gente. Quero deixar um abraço muito grande, obrigada pela companhia. Um abraço especial para a equipe de New Hair Design, nossos parceiros de sempre. E nosso encontro fica combinado, marcado aqui na semana que vem na TV Vila Velha. Até lá!